Fala, galera! Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre sistema de equações lineares, tá bom? Já aprendemos, já entendemos o que é uma equação linear. A partir de agora nós vamos trabalhar com sistemas, né, envolvendo equações lineares. Olha só, um sistema linear é um conjunto formado por duas ou mais equações lineares. Por quê? De acordo com esses exemplos aqui, eu tenho aqui, ó, um sistema 2 por 2, quer dizer, eu possuo duas equações e duas incógnitas. Esse outro sistema aqui é um sistema 3 por 3, três equações, três incógnitas. Eu posso ter sistema 4 por 4, 5 por 5 e aí por diante, correto? Solução de um sistema linear. Uma solução de um sistema linear é o conjunto de valores, um para cada variável, que torna todas as equações do sistema verdadeiras, tá bom? Então, são valores, certo? Das variáveis, um para cada, um conjunto de valores, né? Então, por exemplo, se eu tenho duas variáveis, ou seja, duas incógnitas, então eu vou ter esse conjunto, né, de valores vai ser 2. Se eu tenho três incógnitas, então esse meu conjunto de valores vai ser 3, tá? Então, solução de um sistema linear é um conjunto de valores, né? Ou seja, um para cada variável, que torna todas as equações do sistema verdadeiras, tá? Vamos lá, exemplos, ó. Eu tenho aqui, ó, x igual a 3, y igual a 2. É a solução desse sistema aqui, ó. Quer ver só? Eu tenho esse sistema aqui, ó, duas equações, né? Duas incógnitas, ou seja, duas variáveis. Então vamos lá. Vamos substituir no lugar do x o 3, no lugar do y o 2. Então vou primeiramente escrever a primeira equação aí de cima, tá? Então vai ficar o x3 mais 2 vezes o y, que é 2, igual a 7. Portanto, 4 vezes 3 é 12. 12 menos 2 é igual a 10, né? Então, olha só, eu tenho as duas aqui, na verdade tem as duas equações aqui, né? Aqui, ó, deixa eu ver, ó, isso, ó, 3 mais 2, 2 vezes o y, que é 2, isso, 4. Então, vai ser assim, ó, 3, opa, aqui ficou errado, né? Que é só essa daqui, ó. Na verdade, tem as duas, né? Aqui embaixo eu já tô resolvendo, isso mesmo, olha só, entendi aqui agora, o que eu tinha feito aqui. Vamos lá, ó, é porque aqui eu tô resolvendo as duas, né? E aqui embaixo que eu fui finalizar. Então tá assim, ó, 3, né? E aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então ficou 3 mais 4 igual a 7. E aqui, ó, 4 vezes 3, 12 menos 2, 10. Então ficou 7 igual a 7 e 10 igual a 10. Então eu peguei o valor x igual a 3 e o y igual a 2 e substituí nas minhas duas equações e eu encontrei o quê? Equações verdadeiras, tá bom? Igualdade verdadeiras. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho agora um sistema 3 por 3, onde as minhas incógnitas são A, B e C, onde o A vale 5, o B vale menos 1 e o C vale 2, tá? Então vamos substituir o A, 5, o B vale menos 1, então aqui tá 3 vezes B, então vai ficar 3 vezes menos 1, né? E o C é igual a 2, e aqui é simplesmente menos C, então vai ficar menos 2. Aqui embaixo, 2 vezes o A, então é 2 vezes 5, menos o B, que é menos 1, então vai ficar menos o menos 1, ou seja, o B vale menos 1, e é menos o B, então vai ficar menos o B, que é menos 1. Menos, tá? 4 vezes o C, menos 4 vezes o C, que é 2, tá? E a última equação aqui de baixo, temos 3 vezes A, ou seja, 3 vezes 5, mais 2 vezes o B, então vai ficar 2 vezes o B, que é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, mais o C, que é 2, então mais 2, igual a 15, tá bom? Vamos resolver aqui então, ó. Aqui vai ficar 5 menos 3, vai dar quanto? 2. 2 menos 2, 0. Então ficou 0 igual a 0, portanto a igualdade ficou verdadeira, tá bom? Depois, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10 mais 1 menos 8. 10 mais 1 é quanto? 11. 11 menos 8 vai dar quanto? 3. Então ficou 3 igual a 3. Também deu uma igualdade verdadeira, tá? E por último, 3 vezes 5, 15 menos 2 mais 2. Ou seja, 15, aqui ó, menos 2 mais 2 vai dar quanto? Vai zerar, vai sobrar quem? O 15, ou seja, 15 igual a 15. Então, portanto, substituindo o valor de A, de B e de C nessas três equações aqui, tornou as equações o quê? Verdadeiras. Portanto, os valores de A, de B e de C é a solução desse meu sistema. Da mesma forma que aconteceu aqui em cima, ó, o 3, x igual a 3 e o y igual a 2, tornou as igualdades verdadeiras, ou seja, é a solução desse meu sistema aqui. Correto? Sistema linear homogêneo, tá? Quando você falar em uma questão, em algum problema sobre sistema linear homogêneo, vou explicar para você o que significa isso. Ó, um sistema linear homogêneo é aquele em que todas as equações que o formam são homogêneas, ou seja,
quando um sistema ele é homogêneo, todas as equações ela estará igualada a zero. Tá vendo aqui, ó, x mais 2y menos e igual a zero. Aqui, 2x mais y mais e igual a zero. E x menos y mais 4z igual a zero. Então, equação homogênea é aquela onde, né, o termo aqui, ó, após a igualdade será igual a zero, ou seja, é uma equação igualada a zero. Todas as minhas equações estão igualadas a zero, então eu tenho um sistema linear homogêneo. Beleza? Classificação de um sistema linear. O sistema linear ele pode ser classificado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, sistema possível e determinado, conhecido como SPD, tá? É aquele que possui uma única solução. Certo? Então, um sistema possível e determinado é o famoso SPD, é aquele que possui uma única solução. Beleza? Vamos lá, próximo, segundo, sistema possível e indeterminado, é o SPI, é aquele que possui infinitas soluções, tá? Então, ó, sistema possível e determinado possui uma única solução, sistema possível e indeterminado possui infinitas soluções, e o sistema impossível, que é o SI, é aquele que não possui soluções. Então, é assim, ó, temos o sistema que possui uma única solução, temos o sistema que possui infinitas soluções e temos o sistema que possui nenhuma solução, tá bom? Então, que possui uma solução é aquele que ele é possível de resolver e ele é determinado, ou seja, quando o sistema ele é possível de resolver, você vai encontrar a solução, tá? Ele só é impossível quando não existe solução para ele, tá bom? Então, sistema possível é aquele que existe, que possui solução, tá? Seja uma ou seja infinita, mas possui solução. Agora, ele pode ser determinado ou indeterminado. Se ele possui solução, ele é possível. Mas se ele só possui uma única solução, aí ele será possível e determinado. Agora, se ele possui solução, ele é possível. Mas se existem infinitas soluções para ele, então ele é possível e indeterminado. Tá bom? Então são essas 3 formas aqui que nós classificamos um sistema linear. Ele será possível e determinado, ou possível e indeterminado, ou nenhuma dessas duas, ou seja, ou ele será impossível, tá bom? Vou resolver para vocês aqui, né? Vou mostrar, na verdade, 3 sistemas, um para cada classificação. Então tá aqui, exemplo 1, tem esse sistema aqui, ó, x menos 2y igual a menos 1, 3x menos y igual a 7. Esse sistema aqui, ele possui uma solução, tá? Vamos substituir, ó, 3, tá? 3 aqui, e aqui 2, vai ficar, ó, 2 vezes 2 aqui vai dar 4. 3 menos 4 vai dar quanto? Menos 1, ou seja, menos 1 igual a menos 1, tá bom? E 2, né? Eu posso resolver o de baixo também, né? Sendo o y2 e o x3. Vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 menos 2 vai dar quanto? 7. Então, 7 igual a 7. Beleza? Então, aqui eu tenho um sistema que ele possui uma única solução, tá? Olha só. Geometricamente, que é o quê? Representar isso lá no plano cartesiano. Lembrando que um sistema linear, pessoal, é um sistema que o grau de cada incógnita é 1, não é? Se o grau é igual a 1, significa que geometricamente, ou seja, no plano cartesiano, se eu representar isso aqui, cada uma dessa equação aqui no plano cartesiano, eu tenho o quê? Uma reta, tá bom? Por quê? Porque são equações lineares, grau 1. Lembra? Lá na função do primeiro grau, equação de primeiro grau, onde nós pegamos isso, a função, e transformamos para o gráfico, ela será formada por uma reta, né? Agora, se for do segundo grau, lembra que é uma parábola, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com a equação linear, ou seja, grau 1. Então, sempre vai dar uma reta. Agora, geometricamente, ou seja, geometricamente é representar ela no gráfico, tá? É representar a minha equação linear, ou seja, as duas equações, né, lineares no meu gráfico. Ou seja, representar o meu sistema no gráfico. Como eu tenho duas equações, significa que eu vou ter duas retas lá no gráfico. Duas retas lá no gráfico, tá bom? Agora, existe 3 possibilidades, né, para essas minhas retas aparecerem lá no gráfico, tá bom? Quando o sistema ele é possível e determinado, eu vou ter duas retas se intersectando, né? Ou seja, cruzando, né? Elas vão se tocar em um único ponto. Tá bom? Então elas vão se tocar em um único ponto. Ou seja, sistema possível determinado significa o quê? Que ele tem uma única solução, não é? Então ele terá um ponto só de interseção as duas retas. Agora, o sistema possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções, não é? Significa que eu vou ter o quê?
infinitos pontos dela se tocando. Quer dizer, eu vou ter uma reta em cima da outra, então ela terá infinitos pontos, né, se tocando. Então quer dizer, eu vou ter uma reta em cima da outra. E quando o sistema ele é impossível, o sistema ele é impossível, significa que ele não possui solução, ou seja, ele não terá ponto de interseção, certo? Portanto, as duas retas, elas estarão o quê? Paralelas uma à outra, não terão ponto de interseção. Então, olha só, entendendo isso, nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? Esse meu exemplo aqui, eu tenho um sistema possível determinado, ou seja, uma única solução, né? Tá aqui a solução dele, 3 e 2. Geometricamente, o sistema é representado por duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes, galera? São retas que vai formar ângulo entre si. Tá bom? Então, ó, no ponto 3 sobre elas vão se interceptar, vão se cruzar, né? Então, ó, no ponto que 3 e 2, ou seja, a minha solução aqui é o ponto de interseção das minhas duas retas. Quer dizer, eu marco a coordenada lá no plano cartesiano. 3x, 2y. Olha só, 3 do x com 2 do y. Esse ponto aqui, tá vendo? Foi o ponto onde essa minha reta aqui, ó, x menos 2, y menos 1, que é essa reta verde aqui, ela intersectou com a minha outra reta de cor laranja, que é a reta dessa equação aqui, ó, 3x menos y igual a 7. Então tá aqui, olha, esse o ponto de interseção das duas retas foi aonde? Lá no sistema, no 3, 2, quer dizer, na coordenada 3, 2, x, 3, y, 2. Então tá aqui, ó, as duas se intersectaram nesse ponto, ou seja, em um único ponto. Então se eu tenho uma única solução nessa minha equação, então terá um único ponto de interseção das duas retas das minhas duas equações. Então tá aqui, pessoal, ó. Então, basta você, né, formar as duas retas aqui, o ponto de interseção entre elas é um só. Por quê? Porque eu tenho uma única solução. Então, a quantidade de solução indica os pontos de interseção entre as retas de cada uma das equações lineares, tá? Exemplo 2. Nesse meu exemplo 2 aqui, se você for tentar resolver essa equação aqui, você vai ver que existem infinitas possibilidades. Tá bom? Olha só, resolvendo o sistema, obtemos a seguinte igualdade, 0 igual a 0. Você vai chegar nisso aqui, ó, 0 igual a 0, certo? Resolvendo a sua equação, o seu sistema linear, você vai chegar nessa igualdade, 0 igual a 0 aqui, ó. Ou seja, por quê? Porque eu preciso resolver aqui, galera, eu preciso descobrir quais valores para x e para y que tornem isso aqui verdadeiro. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, que valores eu coloco para x que vai dar igualdade aqui, mas se eu for resolver isso aqui, pessoal, esse valor de x e de y tem que valer para as duas. Por exemplo aqui, ó, aí você pensa assim, uai, é simples, é só colocar o x sendo 2 e o y sendo 1 aqui, então vai ficar o quê? 2 menos 1, ou melhor, o x sendo 1 e o y sendo 2, vai ficar aqui, ó, 1 menos 2 vai dar quanto? Menos 1, então vamos lá, então x sendo 1, 2 vezes 1, 2, e o y aqui sendo o quê? Menos 2, não é? Então vai ficar, sendo 2, então vai ficar o quê? Menos 2, aqui ó, que sendo o x sendo 1 e aqui sendo 2, né? Então vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2 aqui vai dar quanto? Vai dar menos 4. Então, ó, 2 menos 4 vai dar quanto? Menos 2, tá vendo? Não deu certo. Então, resolvendo, aqui em cima deu certo, mas aqui embaixo não deu. Aqui embaixo deu o quê? Deu menos 2. Então, não deu para resolver de acordo com o valor que você imaginou aí. Então, galera, todas as vezes que acontecer isso aqui, repare isso aqui, ó. Para eu resolver esse meu sistema aqui, tá vendo aqui, ó, x, 1x menos 1y, tá vendo aqui é menos 1, tá vendo? Para mim resolver isso aqui, ó, existem algumas formas que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou resolver pelo método, por exemplo, da adição, ou método da substituição, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2, quer dizer, para poder cortar. Então eu vou cortar, ó, esse aqui vai ficar menos 2, esse aqui vai ficar 2, esse aqui vai ficar menos 2. Então eu vou cortar, corta aqui, corto todo mundo. Então fica aqui impossível de resolver. Fica assim, não é que impossível, eu vou ter inúmeras soluções para resolver isso aqui, tá? Quando a gente passar para a parte de resolver um sistema, métodos de resolução de um sistema linear, que é o nosso próximo tópico, você vai entender o que é isso aqui. Você pode voltar aqui e tentar resolver esse sistema aqui, ó. Você não vai conseguir resolver ele, tá? Por quê? Porque existem infinitas possibilidades de resolver esse meu sistema aqui. Tá bom? Então, olha só, resolvendo meu sistema, eu vou chegar na seguinte igualdade, 0 igual a 0. Quer dizer, que valores que eu coloco para x e para y que dá 0? Eu posso colocar qualquer valor para x e para y e vai dar 0. Certinho? Olha só, infinitos valores aqui, ó, para x e para y, ou seja, 0, 0, ou seja, vamos multiplicar 2 vezes 0, vai dar 0, 2 vezes 0 aqui, vai dar 0, 5 vezes 0, eu vou colocar números, infinitos valores aqui para x e para y, eu vou obter o quê? Aí o 0 igual a 0, tá bom? Então essa igualdade verdadeira, e que não depende nem de x nem de y, significa que as duas equações são equivalentes. Certo? Geometricamente, o sistema é representado por apenas uma reta. Alguns autores dizem que são duas retas coincidentes, quer dizer, duas retas uma em cima da outra. Observe que existem infinitos pontos que pertencem a essa reta. O sistema ele é indeterminado, é o que eu falei para vocês.
o sistema, quando ele é determinado, ele tem uma solução, né? Então as duas retas será o único ponto em comum, certo? De interseção. Quando o sistema ele é possível e indeterminado, eu tenho uma reta em cima da outra, certo? Ou seja, eu tenho infinitos pontos da minha reta, né, comum para as duas. Ou seja, eu tenho uma reta em cima da outra aqui, certo? Olha só, essa mesma reta aqui, ó, x menos y igual a menos 1 e 2x menos 2y igual a menos 1 tá aqui, ó. Essa reta representa para essa equação quanto para outra. Então as duas retas estão em cima da outra, certinho? Então as duas têm infinitos pontos dessa reta. Essa reta vai para cima para o infinito e para o infinito aqui para baixo. Então todos os pontos delas estão em comum, ou seja, interceptando. Então tem infinitos pontos em comum. Por isso que ela é ele é um sistema possível e indeterminado, certinho? Porque existem infinitos pontos em comum entre as duas retas. E por último, no nosso exemplo 3 aqui, eu tenho ó, x mais y igual a menos 1 e menos 3x menos 3y igual a 3, tá? Resolvendo o sistema, obtemos a seguinte igualdade, 0 igual a 6. Que valores que eu substituo no lugar de x e de y, que dá igual a 0, mas o resultado aqui vai dar 6. Não tem como 0 ser igual a 6. Aqui sim, ó, aqui eu tenho, ó, 0 igual a 0. Eu tenho infinitas possibilidades. Agora aqui não tem como, ó. Como que 0 é igual a 6? Não tem possibilidade alguma. Então, quando o sistema ele for impossível, né, eu resolver e der a igualdade dessa forma aqui, 0 igual a 6, 0 igual a 8, não tem como resolver isso aqui. Então, essa igualdade é falsa, certo? E não depende nem de x nem de y. Indica que as duas equações não são compatíveis. Geometricamente, o sistema é representado por duas retas paralelas. Isso significa que não existe ponto em comum. O sistema é impossível. É o que eu falei para vocês. Então, quando o sistema ele é impossível, as minhas duas retas aqui não terá ponto em comum, certo? Então, o sistema ele é impossível de resolver. Certinho, galera? Então, fechou, certo? Foi a nossa aula de hoje sobre sistemas de equações lineares, tá bom? Aqui foi uma introdução para você entender as partes de um sistema de equações lineares e saber como classificar, certo? Um sistema linear e também o que? A solução. O que é a solução de um sistema linear? Certinho, galera? Então, fico por aqui e fui!